pelas ruas do bairro é um dos passatempos deste aposentado. Mas em algumas esquinas ele encontra o passado. Paulo trabalhou 10 anos neste banco, até ser preso em 1970 em pleno expediente, acusado de atos contra a segurança nacional. O SNI, ele criou serviços de investigação em todas as empresas públicas, todos os órgãos. Então o banco também tinha um serviço de investigação. Tanto que eu fui demitido com justa causa antes de ser julgado. A anistia apenas concedeu a Paulo de Tarso o direito de retomar o emprego. Reparação não foi nem oferecida. Todos os que ingressaram comigo no banco e conviveram comigo no banco se aposentaram com o mesmo tempo de serviço no último nível do banco. O meu, eu fiquei 3 níveis abaixo. Paulo foi preso depois que companheiros de militância foram pegos em uma emboscada. Ele havia alugado em seu nome um apartamento em Garibaldi, na Serra Gaúcha, que servia de esconderijo para membros da VAR Palmares, organização de luta armada da esquerda. Não foi fácil arrumar outro emprego quando saiu da prisão. Eu fui num banco, era uma corretora, não lembro bem, não existe mais, chamado Áurea, e que ele me perguntou se eu tinha dado algum golpe no banco. Como eu disse que não, ele, naquele ato dele, dizia para mim que ele poderia ter ladrão lá dentro, desonestos, mas alguém com ideias políticas contrárias, não. Apesar de querer ser ampla, geral e irrestrita, a lei da anistia tinha restrições. Condicionava o benefício para os servidores públicos após uma avaliação. As reparações financeiras só começaram a ser concedidas em 2002, quando a Comissão de Anistia foi criada no Ministério da Justiça. Lá estão 70 mil pedidos de indenizações. 40 mil já foram pagas e somam 3 bilhões e 400 milhões de reais. Mas o processo é lento e não vale para todos. Mesmo militares que pediram anistia, que a Comissão de Anistia concedeu essa anistia, o Ministério da Justiça publicou no Diário Oficial, vai lá para a folha de pagamento do Ministério da Defesa, e aí começam problemas. Para conseguir a reparação financeira, é preciso juntar provas, e muitas não existem mais. Os documentos originais do DOPS foram queimados, e muitas prisões sequer tiveram registro. Por isso, é preciso pesquisar nos livros e jornais da época. Este escritório de advocacia de Porto Alegre já foi procurado por cerca de 500 pessoas interessadas em pedir reparações. Para muitos, a dificuldade é reunir provas. É um serviço de garimpo de prova. Muita coisa que estava nas delegacias, por exemplo, do antigo DOPS, muita coisa do DOPS não se localizou. E, pelo menos aqui da capital, eles foram todos, me parece, incinerados, segundo dizem, e o argumento era de que para evitar perseguições futuras. Mas esses documentos do DOPS, as fotocópias, melhor dizendo, eram enviadas ao interior para as delegacias regionais. Então, alguma coisa aqueles anistiados ou perseguidos do interior conseguem, nas micro-regiões onde há uma delegacia regional, obter cópias. Agora, há casos que eu conheço, por exemplo, de pessoas que sofreram muito, mas que na hora de fazer a prova é muito difícil. Olha, logo depois do golpe, em caminhões da Brigada Militar, ia pelo nosso interior aqui do Rio Grande, prendendo gente, botando para cima do caminhão. Não há registros. A indenização não pode ultrapassar 100 mil reais. O advogado explica que alguns receberam valores maiores porque os pagamentos foram retroativos ao tempo em que o processo tramitou. A gente vê falar aí no jornal que A, B, C ou D ganharam milhões. Não, na verdade, é porque os processos demoraram a tramitar e os atrasados não vinham sendo pagos. Então, houve um acúmulo daqueles direitos. Eu gostaria muito, esta é a minha postura, de que também fossem reparados os danos morais. As pessoas perdiam o emprego, mas além de perder o emprego, sabe, cercavam a quadra onde tu vivia. Os filhos iam para uma outra escola, porque era insuportável. Teu pai é subversivo, teu pai é terrorista, a tua mãe é terrorista. Sabe, isto não é reparado. O escritório cuida hoje de 200 processos, 200 histórias de estudantes, camponeses, professores, profissionais liberais.
uns apenas perseguidos, outros torturados, feridas que ainda estão abertas. Alguns contam os casos de não só a questão da perseguição, quando eram seguidos na rua, enfim, como também aqueles que contam os métodos de tortura, né? Ou que como era o convívio até com outros presos dentro da prisão, né? Então, o sofrimento era grande. Arrisco a pedir um relatório, né? E no que eu peço o relatório, eles já dão um passo para trás, não sei se eu consigo. Qual seria a reparação que o senhor gostaria de receber? Hoje, em primeiro lugar, era o reconhecimento de que nós fomos torturados por militares e que havia uma cadeia hierárquica que sustentava isso, né? O Estado brasileiro causou danos e ele é obrigado a reparar. Assim que se faz civilizadamente.